lembra que nós vamos começar a falar algumas coisas para a gente chegar no assunto dos filhos. Esse é o alvo. Porém, até 12 anos de idade, o que regula o estado emocional de filho é pai e mãe. É o ambiente da casa. Então, o ambiente da casa bem regulado, nós temos filhos mais estáveis. Lembrando que tem filhos fáceis, tem filhos difíceis. Tem filho que nasce turbinado, é uma agitação só. Tem filho que nasce tranquilo. Tem filho que é mais resistente na natureza dele. Tem filho que é dócil. Então, há uma pequena variação no temperamento do filho. Mas, via de regra, independente do filho, o que regula e o que estabiliza ele são os pais, é o ambiente da casa. Então eu quero falar para vocês, durante algumas semanas, sobre papéis de homem e de mulher. Eu vou levantar o assunto dos papéis. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre homem, e é exatamente o que eu vou fazer, tá? Mas eu me lembrei que tem uma porção de assunto que eu preciso colocar para vocês antes de falar do homem, tá? Então vamos lá. Eu vou estudar com vocês Gênesis 1, do versículo 26 ao versículo 29. Eu vou estudar essa porção das Escrituras. O dia que o homem e a mulher foram criados, tá? Deixa eu ensinar um princípio para vocês quando a gente procura entender a natureza do ser humano. Por que um cachorro late? Por que o porco vai para a lama? Por que o cachorro torna ao vômito? Por que não é o inverso? Vocês sabiam que o cachorro volta ao vômito, né? É dele. Por que o porco não late? Ou por que o cachorro não vai para a lama? Porque quando você estuda o ser humano, você entende que tem questões que estão ligadas à natureza daquela espécie. Por que uma árvore, uma macieira dá maçã? Por que uma laranjeira não dá maçã? Porque não é da natureza fazer aquilo. Então nós só fazemos o que é da nossa própria natureza. Então nós temos que entender que quando Deus formou o homem e a mulher, Ele formou o homem e a mulher com uma natureza. Essa natureza está lá dentro de nós. E nós vamos fazer o que é segundo esta natureza que está dentro de nós. Então nós não podemos fazer o que não é da natureza. Vou voltar à criança. Por que uma criança faz criancice? Por que uma criança faz criancice? Porque é da natureza dela fazer criancice. E aqui está um erro que a gente comete. Geralmente a gente corrige criancice. A gente disciplina criancice. E a gente deveria disciplinar apenas rebeldia. Porque pedir para uma criança não fazer criancice é pedir para contrariar a natureza. Então nós temos uma natureza que foi plantada dentro de nós no dia da nossa formação. E aí, vamos então estudar o dia da nossa formação. A gente crê que Deus fez o ser humano, fez homem e mulher, certo? Então, no dia que Deus fez o homem e a mulher, o texto bíblico diz assim: façamos o homem como nós, segundo a nossa semelhança, conforme a nossa imagem. Domine ele sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar. Então, esse é o dia da nossa criação. O texto bíblico está dizendo que nós somos imagem e semelhança de Deus. Tá bom. Imagem e semelhança em quê? Quer dizer que Deus tem esse corpo? É isso que o texto bíblico está dizendo?
que Deus tem esse formato que nós temos? Alguns estudiosos dizem que Deus tem, que o ser humano tem, o aspecto moral de Deus. Nós somos da criação, a espécie da criação que tem consciência, que a gente sabe o que é certo, o que é errado. Então a gente tem uma consciência que nos norteia nessa vida. Os animais, especialmente os dois animais mais inteligentes, que é o cachorro e o cavalo, que tem uma inteligência diferenciada, eles não chegam nem perto desse nível de consciência que nós temos. Então, o que é a imagem e semelhança nossa? Vou tentar mostrar para vocês no versículo. O versículo diz assim: façamos o homem. Está no plural. Quantos estão fazendo o homem e a mulher? 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então imagina que o César que Deus estava criando naquele dia, ou o Adão que Deus estava criando naquele dia, é essa parte de cima do meu corpo. Deus colocou 2 pernas de natureza dentro de nós. A primeira perna, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus no relacionamento. Nós temos necessidade de nos relacionar. Você está me entendendo? A nossa natureza é uma natureza relacional. Alguns mais, outros menos. Tem gente que tem uma natureza, como está sendo ensinada, que o relacionamento tem que ser exagerado. Ele é muito intenso. Então, esta é uma perna da nossa natureza. Nós fomos criados para relacionamento. Então, o ser humano, ele necessita de pessoas. Ele necessita de gente. Ele necessita, vou usar uma palavrinha que você tem que guardar, porque essa palavrinha você vai encontrar no teu filho todo dia. É o que pai e mãe mais tropeçam com os filhos. O ser humano tem uma natureza de ser aceito. Ele precisa de aceitação de alguém. Camila, eu necessito que a Camila me aceite. Se a Camila não me aceitar, eu entro em crise. De alguma forma, de alguma maneira. Pega você num período que você trabalha mais. Você não consegue dar um tanto de atenção para o seu filho. 3, 4 dias depois, ele está irritado. Ou ele está amuado. Lá no quarto. Por quê? Porque o ser humano é do ser humano, é da nossa natureza. Nós temos necessidade de sermos aceitos, de termos relacionamento. Então, isso está dentro da nossa natureza. Não levanta a mão. Alguém aqui tem problema com ciúmes? Não levanta a mão. O ciumento tem problema na perna do relacionamento. Ele entra em crise, às vezes violenta, se o outro não faz um movimento em direção a ele. O que a gente tem ouvido agora, que é uma coisa assustadora, do feminicídio, está ligado exatamente ao quê? Está ligado exatamente a este problema. O sujeito fica tão fora de si, que ele tem uma necessidade monstruosa, doentia, assassina de que o outro pertença a ele. Tudo passa pela perna do relacionamento. Está dentro da nossa natureza. Está fazendo sentido? Porém, a gente vai um pouquinho mais longe. O texto bíblico continua. E o texto bíblico diz assim: façamos o homem como nós, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Segunda perna que nós temos. Nós
fomos criados para o trabalho. O ser humano tem na natureza dele a necessidade de desempenho, de trabalho. Enquanto na perna do relacionamento nós buscamos aceitação, na perna do trabalho nós buscamos significado. Nós temos uma necessidade de que nesta terra a gente saiba que a gente faz alguma coisa bem feita. Todo ser humano tem essa necessidade. Então ele precisa de ter uma tarefa, uma função, uma profissão, para ele se sentir inteiro com ele mesmo. Então ele precisa, ele se tornou, nós nos tornamos dependentes dessas duas pernas. Então eu construo uma identidade adequada, eu construo uma realidade adequada de quem eu sou, do que eu vou fazer, de quem eu sou nessa terra, nessa vida, de como que eu existo nessa vida, através dessas duas pernas. Está fazendo sentido para vocês? O problema é que o pecado entrou. E com o pecado as duas pernas foram bagunçadas. Deixa eu mostrar a primeira realidade dessas duas pernas para vocês. O que veio primeiro, relacionamento ou trabalho? Relacionamento. Então o que precisa ser mais importante na nossa vida? Relacionamento. O trabalho precisa existir visando o relacionamento. O trabalho não pode existir apenas pelo trabalho. O trabalho tem que existir pelo relacionamento. Então prestem atenção. Eu espero que o pessoal lá do fundo consiga ver. Senão eu subo na mesa para mostrar para vocês. Duas pernas, relacionamento e trabalho. A primeira é o relacionamento. Então o que é o caminhar normal de um ser humano? Ele se relaciona, ele trabalha. Ele se relaciona, ele trabalha. E com isso, nós desenvolvemos uma vida saudável. Primeiro impacto que o pecado trouxe: o trabalho entrou na frente do relacionamento. E aí o que aconteceu? Nós andamos, mas nós andamos mais devagar do que deveríamos. Não é um caminhar normal, porque o trabalho tem prioridade e não as pessoas. Gente, presta atenção, o trabalho é essencial, não tem jeito. Algumas de vocês não podem nem pensar em não trabalhar. Não tem jeito de não trabalhar. O que eu estou dizendo é que não pode ter inversão. O trabalho, olha o que a Bíblia fala do trabalho. Jesus falou assim, João capítulo 5, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus falou que Deus Pai trabalha. Ele move céus e terra para alcançar o nosso coração. Ele está empenhado na nossa vida, em cuidar de nós. Então o trabalho é algo que existe na natureza de Deus. Não tem jeito a gente não trabalhar. Porém, entendam uma coisa. O trabalho dessa forma que existe para todos nós, para mim, para o Ivan, para a Camila, para vocês, ele é esgotante. Porque o trabalho nessa terra, a Bíblia diz que vai ter um ponto em que vai ter fim. Vai ter um dia em que nós não trabalharemos mais. Não será necessário. O Senhor ensinou a respeito disso. Este trabalho aqui, a expressão usada nas Escrituras é vazio. Ele é esgotante. Uma outra expressão usada é fadiga. Nós precisamos dele, mas ele fadiga. Onde o trabalho encontra o ponto de equilíbrio? Quando o trabalho visa as pessoas. Eu devo ter descoberto isso que eu estou ensinando para vocês há uns 15 anos atrás. Talvez uns 17 anos atrás. Eu vou para 33 de casado.
Então eu devia estar aí com uns 16 anos de casado quando eu descobri isso. O meu filho mais velho já tinha 13 anos. Chamei a Alessi, chamei meus filhos, expliquei o princípio e pedi perdão. Porque eu trabalhava 14 horas por dia. E aí eu fui atrás de corrigir o que eu tinha feito. Sou tão trabalhador hoje quanto fui naquelas 14 horas. Mas hoje eu aprendi que o trabalho tem que visar as pessoas. O trabalho não pode ser apenas pelo trabalho, porque as pessoas são mais importantes. Então a primeira inversão que teve é a inversão de prioridade. O trabalho ficou mais importante que as pessoas. Aí vamos um pouquinho mais longe. Alguns de nós não têm a perna relacional, ou têm a perna relacional mirrada. Algumas de vocês aqui não abraçam o marido há meses. Algumas de vocês não abraçam os filhos há meses. Algumas de vocês não gastam tempo com os seus, com pai, com mãe, com pessoas, há semanas ou meses. Vocês estão me entendendo? Isso é por quê? Porque algumas têm a perna do relacionamento mirrada, pequena, muito miúda. Não é uma perna saudável, é uma perna ruim de relacionamento. E isto precisa ser equilibrado. Outros têm a perna do relacionamento uma árvore gigantesca. São melosos, dependentes, são dengosos, né? Tem filho da gente que é assim, que você chega em casa, ele vai entrando dentro de você, ele dá um jeito de abrir teu braço para ele entrar dentro de você e para ele estar ali, para você cuidar dele. E é uma perna que também está exagerada, que também tem que ser regulado. Se você não regular a perna do seu filho, a hora que ele atingir 15, 16 anos e ele for namorar, ele vai namorar de que jeito? Ele vai namorar num apego tão excessivo, que vai sufocar o outro. Vai gerar um problema. Está fazendo sentido o que eu estou ensinando para vocês? Tem pessoas que têm a perna do trabalho mirrada, pequena, são meio folgados. Mas tem gente que não tem a perna do trabalho, são preguiçosos. Saci pererê. Virou um saci. Está fazendo sentido? Tem outros que têm a perna do trabalho um gigante. Não param, não param, não param. Algumas de vocês são assim dentro de casa. Vocês são turbinadas. O tempo todo fazendo alguma coisa, alguma tarefa, o tempo todinho. E isso tem que ser regulado. Então presta atenção. Nós temos na nossa natureza as duas pernas. Está na natureza da gente. Porém, esta natureza foi distorcida pelo pecado, com a entrada do pecado. E aí nós vamos ter que fazer um ajuste nas duas. Se nós não fizermos o ajuste nelas, nós não conseguimos viver uma vida normal e equilibrada. Está ficando esclarecido para vocês? Vamos um pouquinho mais. O texto continua e o texto diz assim: e disse Deus a Adão e Eva, e lhes disse Deus, está no plural, dominem a terra, cultivem a terra, está tudo no plural, encham a terra, no sentido de trazer filhos a essa terra. Então, o segundo princípio que nós tiramos, que está na nossa natureza, o governo
na vida familiar, ele é conjunto. Ele é conjunto. Quem tem mais valor, homem ou mulher? Há 50 anos atrás, a mulher era proibida de um monte de coisa. E os homens pecaram gravemente por diminuir o valor de vocês. O que foi feito na sociedade é pecado grave contra a mulher. Porque vocês foram desrespeitadas na condição de vocês. Porém, hoje, nós temos uma condição oposta. Hoje nós temos o chamado empoderamento feminino. Tem piadinha que diz que a primeira versão que Deus criou, que é o homem, não ficou bem feita. Deus fez o quê? A mulher. Isso é verdade nas Escrituras? Não. Isso é uma mentira. E eu vou explicar para vocês o porquê. O valor do homem e da mulher diante de Deus é exatamente o mesmo. Porém, as funções são completamente diferentes. Deus deu papéis para o homem que não concedeu à mulher, como Deus deu papel para a mulher que não concedeu ao homem. Então, nós temos o mesmo valor com papéis diferentes. Vocês estão entendendo? Então, o que foi feito na sociedade? Na sociedade começou conosco, e está errado. Nós não valorizamos a igualdade que existe. Porém, a sociedade, ela sempre trabalha em extremos. Ela saiu de um extremo e está tentando empurrar hoje para outro extremo. E aí, joga sobre a mulher um padrão de igualdade, não de valor, mas de igualdade de papéis. E isto não está conforme as Escrituras. As Escrituras ensinam que o valor é idêntico, com papéis diferentes. Você quer ver uma coisa? Alguns lares aqui têm homens bons, têm homens ajustados. Você pega o seu filho e fala, você mulher, pega o seu filho e fala, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, seu filho não ouve. Seu marido entra na história, fala 1 ou 2 vezes e acabou o assunto. É de dar raiva. O que eu estou falando, alguém aqui já viveu dentro de casa? Levanta a mão, por favor. Eu estou falando uma verdade, eu vejo isso no dia a dia. Quando você tem um homem equilibrado. O homem chega, fala e o problema está resolvido. Por quê que a mulher falou do mesmo jeito que ele, as mesmas frases que ele, falou às vezes até um pouquinho mais que ele, com mais maciez, com mais cuidado e não funcionou? Porque é uma questão de papéis. Deus deu para o homem o papel do limite e não deu para a mulher. Então o homem tem da parte de Deus a bênção de chamar o filho e falar, está vendo o que tua mãe falou? Não quero mais isso. Está resolvido a partir de agora. Quando o homem de um jeito adequado se posiciona, está resolvido. Porém, pega um homem conversando com o filho. Oi, filho. Sua mãe mandou conversar com você, está tudo bem? Eu falei para ela que estava tudo bem. Então tá certo, né? Está resolvido. Pega vocês conversando com o filho. Vocês garimpam ele de um jeito que nós nunca vamos fazer na vida. Vocês desnudam a alma dele de um jeito que nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque Deus deu para vocês o papel do vínculo. Vocês vinculam de um jeito que nós
não vinculamos. Vocês conseguem conversar e tirar coisas dele que nós nunca conseguimos fazer. Então você tem que entender o que eu vou te falar, porque eu vou falar sobre papéis. Você tem que desista do pensamento de que há diferença de valor. Isso não está nas Escrituras. O valor nosso é o mesmo, mas você tem que entender que há diferença de papéis. Se o teu marido se propuser a cumprir o papel dele e você se propuser a cumprir o teu papel, vocês têm uma força que estabiliza qualquer problema dentro de casa. O problema é definir o que é papel do homem, definir o que é papel da mulher. E bem definido esses papéis, a gente começar a agir. O que tem acontecido? Tem acontecido confusão. Tem mulher que assume o papel do homem. Ô moleque, a partir de hoje você não vai fazer mais aquilo. Eu tenho que gritar para você entender isso? E quanto mais você fala, mais ele embirra. Porque não é papel teu. Você está tentando cumprir um papel que não te pertence. Você quer ter a bênção de Deus com o teu filho? Defina com clareza o teu papel e haja dentro do teu papel. Ali você tem a bênção de Deus. O parceiro, nós temos que pôr o joelhinho no chão e pedir graça de Deus para Deus tocar o parceiro. Por isso que eu quero que o parceiro de vocês, dentro do possível, também ouça os estudos. Para ele também ir entendendo como é para ser feito as coisas. Tudo bem? Semana que vem continuamos.